É, tá, meu nome é Luíse, né? Eu não é Jorginho Batalhão, não poderia. É, e, bom, minha pesquisa, ela vem de uma iniciação científica que eu fiz, terminei em 2019, mais ou menos. 2019, 2019. E eu pesquisava o Antônio Cândido, de uma forma geral, na verdade, não de uma forma geral, mas com contextualização jogada para o conceito de função humanizadora dele. E aí eu vim questionando, né? Vou partir do começo da minha pesquisa para fazer um paralelo de como é que eu cheguei nesse lugar onde eu estou agora. Mas o começo vai ser rápido, não vai ser muito demorado, não. Eu não quero me estender no Antônio Cândido, porque eu já tô meio de saco cheio dele também. E aí, eu comecei com esse conceito da função humanizadora, e o Cândido ele parte do princípio de que a literatura, né, ela tem uma função humanizadora. E ele atribui essa função humanizadora ao processo civilizatório, né, digamos assim. Ele no próprio texto da formação no função da literatura em debate e tal, ele coloca, que está dentro de literatura e sociedade, ele coloca que as literaturas ditas eruditas, elas trabalhariam melhor nesse conceito de civilizar o ser humano, e as literaturas, tipo, ele trata dos poetas Nuer, eles não abarcariam todo esse conceito de civilizar, de humanizar, porque a literatura erudita serviria mais para isso. Mas aí, pegando esse contexto da literatura humanizadora, eu fui lendo partindo justamente da antropologia, eu fui lendo Antônio Cândido, aí Levi-Strauss, que é, né, o cara que está junto do Antônio Cândido bastante, é, e aí junto com uma perspectiva de teoria literária também. E aí eu optei trabalhar com Rosa, que é o cara da animalidade, assim, digamos assim, nos estudos da literatura. E aí eu queria justamente fazer um contraponto desse conceito de função humanizadora para falar sobre a animalidade, né? Então, tipo, eu vou partindo do Antônio Cândido, vou fazendo todo esse percurso do Antônio Cândido, Levi-Strauss, aí eu parto da mimesis também, né, da ideia de mimesis, né, da ideia da função da literatura, da ideia do que é a mimesis, e vou fazendo esses contrapontos entre esses autores. Aí eu parto pego o Iser, aí pego o Luiz Costa Lima, e aí da antropologia eu meio que dou uma parada no Viveiro de Castro, com a questão, né, da mútua inclusão, da humanidade, da humanidade, e da relação do perspectivismo ameríndio, principalmente, esse texto em fundamental, multinaturalismo na América Indígena. E eu vou me debruçando sobre esses textos e, bom, o Eduardo Vieira de Castro é fundamental para a pesquisa, de uma forma geral. Não sei, não conseguiria ver outros pontos de vista se não fosse o perspectivismo, né? E, cara, tem muita gente entrando. Aí eu tô desconcentrando. Mas, bom, aí eu trabalho com Rosa, e eu trabalho com o meu tio Aretê do Rosa. Eu tô tentando isso agora no começo do mestrado. Eu comecei essa parte sobre o Antônio Cândido na iniciação científica. Eu até desenvolvi um pouco essa questão da função humanizadora na iniciação científica, mas aí agora no mestrado eu estou me debruçando mais sobre a questão da animalidade na antropologia e na teoria literária. E eu estou usando o meu tio Aretê do Rosa, que é um conto que eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, como é que ele se desdobra e tal. E eu estou tentando buscar outras coisas também, outras formas, outras leituras que me ajudem a fomentar esse argumento final, que eu vou explicar um pouco mais para frente. E, bom,
eu começo pelo texto basilar, assim, na pesquisa, que é o que os animais nos ensinam sobre política, do Brian Massumi. E ele tenta, nesse livro, desenvolver uma política animal, né? Ele coloca as questões das relações sobre instinto, criatividade, brincadeira, linguagem, e trabalha com uma espécie de ética, estética animal, né? Integralmente animal, que ele fala. E aí a gente vai vendo que a gente consegue perceber nesses estudos que o próprio animal, a linguagem animal, ela dá sinais de elasticidade, né? Porque a gente foi sempre vendo que o homem, né? A gente foi lendo de diversos autores e etc., que o homem ele detém a linguagem como uma forma de plasticidade enorme, né? A gente tem essa plasticidade, a gente tem essa... Sendo que, na verdade, o Brian Massumi, ele coloca que o animal tem essa elasticidade, essa criatividade, né? E que justamente poderia ser associado, e aí entro um pouco da minha perspectiva, que poderia ser associado à linguagem artística, né? E aí, tendo uma noção de que a gente não detém mais o monopólio dessa linguagem, né? Dessa linguagem que só a nossa linguagem tem capacidade de se plastificar e se modificar e fazer uma série de coisas. E aí ele parte muito da brincadeira, né? Do lúdico do animal. Por exemplo, ele usa como exemplo os lobos, em primeira instância, assim. E como é que ele explica isso, né? Os lobos, quando eles estão brincando, na verdade, quando eles estão numa matilha de lobos, quando eles estão brincando entre eles, eles dizem, a partir do gesto da mordida, que aquilo é uma brincadeira, né? Porque se eles mudam esse gesto, se eles fazem uma mordida um pouco mais forte ou fazem um gesto que o outro animal se sinta de alguma forma agressivado, né? Aquilo já deixa de ser uma brincadeira, aquilo vira um combate. E aí, isso justamente pode ser olhado pelo viés da diferença, né? Tipo, cada gesto lúdico, né? Ele envolve essa diferença com uma fachada de similaridade que na verdade não é uma fachada, é uma fachada de similaridade, mas ele consegue dizer, né, a partir do gesto, que aquilo não é um combate, né? E aí esse gesto ele associa a uma espécie de ato performativo que na verdade os dois animais, quando eles se colocam nessa brincadeira, nesse jogo, né, eles conseguem atingir um potencial vital, né? Porque quando ele está se preparando para um possível combate quando ele brinca, ele não está tipo brincando, sabe? Um lobo no caso, né? Ele está sempre se preparando para a potencialidade de um possível combate. E aí traçando ele tipo assim e aí esse papel desempenhando essa ação, né, de brincadeira desempenhando um papel importantíssimo na vida do animal, eu tento associar ao próprio gesto performativo, porque ele é uma representação de uma ação, né? Porque esse gesto, quando ele é dito, né, quando ele é dito a partir do gesto, ele gera uma metacomunicação. E aí meta, né? Enfim, ele gera uma metacomunicação que essa comunicação, essa metacomunicação, ela é anterior à comunicação, porque ele diz antes de dizer, né? Tipo, ele diz a partir de um gesto, né? E aí, bom, deixa eu pensar aqui como é que eu vou continuar isso aqui. E aí,
Eu sou muito ruim falando. E aí o homem, eu associo, né, de uma forma geral, que o homem animal, né, o homem humano, no caso, o humano só pode ser homem, ele retira dessa metacomunicação uma potencialidade da própria linguagem, né? Tipo, eu não sei como é que explica, como é que eu vou explicar isso de uma forma mais clara. Tipo, a brincadeira animal, ela cria condições para a linguagem, né? Ela constrói tipo, uma base evolutiva, né, de certa forma, para que essas funções metalinguísticas elas continuem atuando. E aí isso distingue a linguagem humana de um mero código, né? Porque, bom, porque, enfim. E aí eu também, tipo, eu posso dizer que a linguagem humana ela se aproxima dessa linguagem metacomunicativa do animal, já que tem uma citação do Deleuze e do Guattari, eu não lembro em qual livro está agora, eu tenho que procurar, que é na linguagem, eles insistem na ideia de que é na linguagem escrita que o humano atinge o mais alto grau de animalidade, né? Porque justamente entra nessa zona de indiscernibilidade com a própria animalidade, né? O Massumi até trabalha com a ideia de que quando o humano diz que aquilo é uma brincadeira, né? Que quando eu digo a partir de um gesto, por exemplo, que eu estou indo brincar com alguém e não, no caso, entrar em combate, é ali que eu consigo atingir o meu grau de animalidade. E aí eu tô tentando agora, eu tô tipo no começo da pesquisa, então por isso que as coisas estão meio confusas. Tô pensando mais sobre isso. Inclusive, se vocês quiserem fazer perguntas para me ajudar, eu vou aceitar bastante, porque eu tô bem no começo. E aí essa linguagem comunicativa, né, associando a questão da mímesis e tal, essa linguagem ela estimula uma representação, né? Essa representação ela pode ser associada justamente à própria noção da mímesis, porque a metalinguagem desse jogo animal ela movimenta intensamente as capacidades expressivas e representativas do significado final, né? Porque se um lobo diz a partir do gesto que aquilo é uma brincadeira, ele está performando. E aí eu meio que dou digamos assim, uma alfinetada, talvez, no Luiz Costa Lima, que aí eu teria que dar se eu quisesse explicar muito, muito, tipo, fechado, eu teria que falar durante muito tempo. Mas partindo lá do... Save Costa Lima. Partindo lá da representação social, né, mimesis e representação social, ele parte, né, que a mimesis tem essa relação com o próprio social, que tipo, você está em contato com o meio, que no caso esse meio seria alguma coisa mais, tipo, a vida, né, em sociedade. E aí eu parto do princípio que essa linguagem animal, ela seria uma outra forma de ver a mimesis, porque se você parte do princípio que a linguagem poética é essencialmente animal, né? E isso eu vou falar um pouco mais para frente para deixar um pouco mais explicado, que o Nodari trabalha bastante com isso também no texto dele. E essa linguagem humana e também a literária, elas seriam plásticas, já que elas partindo do princípio que elas se estabelecem dentro de um contínuo, né? E aí essa representação social não seria mais apenas uma representação puramente social, mas é como se o homem retirasse de
tudo que cerca, da pedra, do cachorro, das árvores, e tentassem animar aquelas coisas, né? No caso, o poeta, né? No caso, o escritor, num sentido de animosidade mesmo. O poeta vê aquilo, ele e se anima, e é sempre uma relação de estar sendo animado, de ser animado e escrever animando um outro, né? E aí o Nodari trata disso falando que a literatura constitui uma forma de animismo, né? Não sei se é ele que fala ou se alguém dentro do texto dele fala, não estou lembrada agora exatamente da parte. E aí a gente consegue ver que essa literatura, né, ela estabelece justamente essa via de mão dupla, né? Essa mútua inclusão que tanto o Viver de Castro trabalha nos trabalhos dele e tal, que pode ser associado, enfim, à antropologia, perspectivismo ameríndio e etc. E aí a gente consegue perceber, né, trabalhando com essa ideia de que, né, a linguagem animal ela se desdobra na poética, que o homem e seu fazer e recepção artística já, justamente por não se bastar como um ser organizado, a literatura aí atravessaria justamente a necessidade de desumanizar, né? Que aí a gente vem trabalhando desde lá do Antônio Cândido com a ideia de que a literatura atinge uma função humanizadora. Eu parto da ideia de que a literatura, na verdade, ela serve para desumanizar, né? Já, até porque ela retira essas amarras que acabam constituindo o homem em sociedade, de uma forma geral. Outro ponto que eu esqueci de falar é que no Brian Massumi, por exemplo, eu esqueci agora o que era. Esqueci. Enfim, eu vou continuar porque eu tava. Aí, bom, calma aí, vai voltar. Ok, esqueci total. Mas, enfim, aí com essa questão do gesto performático, né, que diz e representa e joga essa necessidade do corpo, né, porque quando o animal diz, né, pelo gesto que aquilo não é um combate, que aquilo é uma brincadeira e que aquilo se desdobra nessa. Eu tô tentando ler os comentários enquanto eu falo, por isso que eu tô. Tá difícil, desculpa. Bom, sim. E aí, esse gesto, né, ele dizendo e gerando essa capacidade metacomunicativa, e por ser um corpo, né, que se joga, tem inclusive, eu acho que é uma situação tá dentro do texto do Nodari, mas é uma citação do Guilherme Gontijo de Flores, que ele acho que está no Algo Infiel, que é sobre tradução, que a poesia ela tem algo de animal justamente porque ela joga o corpo, né? Ele tem essa capacidade de relançar o corpo nesse jogo da linguagem, né? E sempre trabalhando com a ideia de jogo, de brincadeira. E aí justamente por estar no início, eu estou tentando trabalhar mais com essa ideia da literatura como brincadeira, né? Como lúdico e tal. Justamente porque ela evoca esse ritmo e essa materialidade que estão vinculados aos próprios sentidos, né? E aí o título que vocês tanto falam e comentam do vociferar, né? Eu iria usar ele mais para frente para falar justamente da poética do Rosa, porque a poética do Rosa ela vocifera, né? Ela tipo dá voz a uma fera, ela faz com que o texto adquira um corpo, uma fala e uma perspectiva, sabe?
E aí eu vou falar um pouco da análise do conto do Rosa. Seria bom se vocês tivessem já com ele lido, né? Mas não tem muito o que fazer, então eu vou dar meio que um parecer geral sobre o texto. E o texto é o seguinte: é um onceiro, né? A narrativa é um monólogo. Vou dar spoiler do texto, né? Pois é. A narrativa ela é um monólogo que é feito por um caçador de onças, né? Um onceiro, que mora nos meios dos Gerais, e acaba que um viajante vai parar no lugar onde ele mora, né? Onde ele mora, na verdade, não é um lugar fixo, ele está sempre mudando, ele deixa isso claro no texto. E ele para e o viajante está doente e ele fala, não, pode ficar, pode dormir aqui e tal. E a gente não consegue ouvir essa voz do narrador, né? Justamente, a gente só tem umas intervenções, que a gente consegue notar que ele está falando com o narrador, mas a gente não vê a voz dele. E aí essa história ela se passa nesse rancho, ela dura toda a noite e tal. E enquanto ele vai falando, né, ele vai dando cachaça o, o narrador vai tomando cachaça do viajante e vai falando e tal. Aparentemente o narrador, aparentemente não, de fato ele é filho de índio, de indígena, né? E bom, ele tem uma relação meio distante com a mãe, né, que seria essa indígena. E ele começa a caçar, ele vai para lá para caçar onças e acaba que com o tempo ele vai se arrependendo de caçar onças, ele vai começando a se sentir culpado por caçar essas onças. E justamente por conta desse arrependimento, ele decide parar de matar as onças e abandonar o trabalho, porque ele vai criando uma relação muito grande com as onças, né? E aí, com o passar do tempo, né, com o passar das próprias falas do personagem, a gente consegue notar que o Rosa ele mescla as linguagens, ele mescla o tupi, mescla o português e mescla o que a gente pode chamar de oncês, né, que seria uma linguagem da onça. E aí acaba acontecendo essa metamorfose da própria linguagem. E aí é justamente esse o ponto que eu quero pegar, que essa metamorfose dessa série de palavras, né, dentro da narrativa, justamente traz essa ideia de vociferar, né, de dar voz a uma fera no seu sentido mais bruto, né, talvez. E aí por isso que eu falo que eu trabalho com a metalinguística, porque se eu parto do princípio que existe essa poética animal, que existe essa questão de mútua inclusão entre o homem, a animalidade, a natureza e tudo que se cerca, essa narrativa do Rosa ela tá de forma totalmente bruta, né, no concreto mesmo, de mostrar que aquilo é uma forma de poética, né? Aquilo, né, a partir dessa metamorfose da linguagem, né? É a palavra em processo de metamorfose, né? É a palavra em contínuo. E aí, esse conto, para mim, né, no caso, atinge esse processo metalinguístico, né, de trabalhar com essa poética desse contínuo, dessa poética do poeta que dá voz a uma fera, né? E justamente trabalhando com essa ideia de que a linguagem animal é extremamente plástica e ela pode se metamorfosear, sabe? E aí essa narrativa acaba jogando a gente a favor dessa metamorfose do próprio animal com o humano, com a natureza e etc. Eu tenho tido vontade de trabalhar com outras coisas do Rosa, não com o Grande Sertão Veredas, mas outros contos que eu ando procurando para dar uma geral, mas esse conto como chave, sabe? Esse conto é a chave
dessa poética, né? Eu parto do princípio que ele é extremamente metalinguístico. Ele fala sobre a própria construção poética antes de falar sobre outras coisas, sabe? E aí ele usa essa metalinguística como explicar o próprio fazer literário, né? O dele, né? O fazer literário dele, que ele cria essa zona de indiscernibilidade justamente pelo fato de não só metamorfosear a própria linguagem, mas também metamorfosear o próprio narrador, né? O narrador, ele é metamorfoseado. E ele, no final, é spoiler, né? Ele se transforma numa onça. Eu queria estar com as citações finais para tentar explicar. Eu não consigo mostrar e eu também não consigo ler, porque esse conto é um conto muito difícil de ler. O que dá para pensar é que justamente a gente tem muita dificuldade de ler porque não é da nossa linguagem, sabe? Ainda que seja, mas ele é um conto muito difícil de ler com a linguagem humana, sabe? Com a nossa linguagem. Ele retira tudo isso da gente. A gente fica tipo, tenta ler meu tio Aretê em voz alta, sabe? Não vai, não dá, não rola com a fluidez, sabe? E aí, bom, trabalhando com todos esses pontos e tal, e é basicamente isso. Tentando trazer uma ideia de que a literatura ela serve para desumanizar, né? Que transformar a linguagem que a gente sempre adotou para a literatura dessa linguagem humana, né? Que é o homem que escreve, né? O homem que... Não, às vezes não é, às vezes tem mais coisas, às vezes é justamente sobre fazer falar as outras coisas, sobre fazer falar o animal, sobre, sabe? Não é a nossa linguagem só. Eu acho que é basicamente isso. Eu tô meio que no início da... Eu não sei quanto tempo eu falei, acho que eu não falei muito, mas é basicamente isso. E, bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, justamente por eu estar no início, eu acho que vai ajudar bastante. E aí, eu acho que eu posso passar a palavra para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí é isso. Eu estou esperando. Opa, obrigada, Luiz. O Jorginho Batalhão. Enfim. Alguém tem perguntas já? Ou eu posso começar? Eu acho... Na verdade, eu vou começar de trás para frente. Eu tinha uma série de perguntas para te fazer, mas no final eu fiquei interessada no que você falou sobre dificuldade de leitura. Uhum. E eu acho que tem uma boa chave em investigar o que é essa dificuldade e o que essa dificuldade, a que ela serve. De fato, ela serve ao que é lúdico ali, ao que quer ser apresentado enquanto lúdico, ou ela serve ao combate? Ou o que ela faz e como relaciona essas duas esferas da sua pesquisa, entre esse lúdico e a agressividade? Como a dificuldade está ali como meio de campo disso tudo. E se você pudesse falar mais sobre isso, eu ficaria muito animada. Essa dificuldade que você diz é a dificuldade da leitura do conto? Sim, da leitura, de falar em voz alta, essa leitura, eu acho isso realmente muito interessante. A dificuldade de falar em voz alta um texto, literalmente. Aham. Aham. Como isso é jogo na pesquisa, essa dificuldade? Então, assim, de fato, eu não comecei a trabalhar com isso diretamente. Isso é uma ideia que está num campo. Mas se eu fosse pensar, agora tentando falar sobre a tua questão, eu acho que é justamente pela falta de... Essa dificuldade é justamente pela falta da nossa capacidade de entender essa outra linguagem, sabe? Pegando num sentido mais amplo, assim, tipo, como é que, tipo, como é que a gente vai falar um seis, sabe? E aí, tipo, como é que a gente vai jogar essa linguagem num... Como é que a gente vai jogar essa linguagem num campo que não é nosso, né?
a gente não precisa, tipo, se desamarrar disso antes. E aí, pegando o que você estava falando sobre brincadeira e combate, eu acho que entraria mais na brincadeira do que entraria no combate, sabe? Porque não sei, eu acho que esse texto ele é justamente mais performático do que de fato uma leitura tipo do combate, assim, tipo, porque o performático ele é uma brincadeira, sabe? Mas eu não sei, de fato eu tô pensando sobre isso, eu não sei É que responder. os limites da brincadeira do combate realmente são muito dúbios, né? Aham. Tá nessa incernibilidade que você tratou, mas eu vou ficar quieta. Eu vou passar pro Zé Antônio. Respeitar a ordem das coisas. Oi, valeu pela apresentação, Jorginho. Oi. Ah, eu tava pensando assim nas referências que eu tenho para essa discussão e essa parada por esse lado, que tava voltando a pensar nisso agora porque eu tava lendo o último livro do Homo Sapiens, do Agamben, Uso dos Corpos, e ele volta a falar da leitura dele de Wittgenstein, que já tinha aparecido em outras partes. E tem uma parada com o jogo de linguagem, né? Tipo, que a possibilidade da linguagem, como seguir uma regra, estaria fundada numa forma de vida, porque para poder dizer, para saber que me dá esse tijolo significa me dar esse tijolo, tu tem que ter aquela vivência daquele contexto, daquele tipo de trabalho. E aí o exemplo que o Wittgenstein dá mais famoso da forma de vida, quando ele fala de como os jogos de linguagem dependem de uma forma de vida, ele fala de um leão que a gente não consegue entender o que um leão fala porque a gente não tem como entender o modo de vida do leão. Então é como se o modo de vida fosse esse fundamento da linguagem, essa substância, assim, esse meio, no sentido não de mediação, mas no sentido de ambiente, assim, que meio que torna a linguagem possível e que estaria ligado a uma vida biológica. E isso me chama a atenção no Agamben porque eu acho ele extremamente humanista, de certa forma, assim, né? Embora eu sei que ele trata mais essa questão do animal no aberto, que é um livro dele que eu não conheço bem. Mas enfim, não sei se tu pega por esse lado. Mas aí outra parada que eu estava tentando conectar a essa do leão é que na, nos cursos de Deleuze sobre Kant, que são mais tardios do que o livro dele sobre Kant, ele critica a noção do esquema transcendental de uma maneira que desemboca em dizer que os leões são kantianos. Porque enquanto o esquema transcendental kantiano é uma história de mediar uma exterioridade que eu vou conhecer e como é que eu posso ter representação, como é que eu posso, né, fazer corresponder meus conceitos às minhas impressões sensíveis, o esquema para o Deleuze vira como se fosse o nicho ecológico do leão, é onde ele caminha, o que ele costuma fazer, como se fossem os usos. Eu acho que se aproxima muito também dessa história da forma de vida no Agamben. Então é só isso, não é bem uma pergunta assim, mas é tipo uma reconstrução do que eu estava entendendo, do que tu estava dizendo, para ver se tu acha que essa conexão é por aí, ou talvez pode ser referências interessantes para ti, enfim, é isso. Não, essa do Kant eu achei bem interessante. Qual é o texto? Que os leões são kantianos é as palestras do Deleuze sobre Kant dos anos 80, tem na internet, eu te passo o link. Valeu, obrigadão. Vou anotar aqui.
Ok. Vou dar. Você vai comentar alguma coisa ou passa pro Rafa? Pode passar. Eu não tenho muito o que comentar porque eu não conheço. Mas, assim, tem a ver, mas não sei se. Não sei se eu não vou muito para esse lado. Por exemplo, eu nem pego o Derrida, por exemplo, né? Eu vou por um lado mais, mais perspectivista mesmo, né? De uma coisa menos, não sei, menos trabalhando com a ideia do humano, né? Tipo, como do humano falando como humano e falando do animal, sabe? Tipo, é mais do animal falando sobre o humano, de uma certa forma, tentando explicar, e não do contrário e tal. Mas é isso, eu não sei. Tranquilo, vou passar pro Rafa. Júlia me mutando, né? Desculpa. Não, primeiro eu queria agradecer a fala, né? Enfim, achei bem interessante, até porque eu acho que é bem esquisito isso, né, que acontece no Guimarães, né? Enfim, é legal, assim, eu gostei bem desse ponto que a Júlia mencionou, né, da dificuldade da leitura, né? Enfim, como isso é uma coisa doida. E agora, o que eu queria te perguntar é uma coisa assim, uma pergunta eu acho que é bem, digamos assim, boba, que se você, enfim, se você no seu, digamos assim, que você falou do seu foco, né? Mas se você vê isso acontecendo em outros autores, se você tem ideia, enfim, até para, enfim, ou se, enfim, porque eu imagino que o Guimarães seja um caso, talvez, enfim, se ele é um caso excepcional, digamos assim, extremo, ou se ele é uma exceção, assim, apenas, né? Enfim, se você veria isso em outras pessoas, né? E a outra coisa que eu ia perguntar para você é sobre se você acha que, na verdade, enfim, é uma pergunta mais técnica que eu acho que tem a ver também com umas dificuldades que eu também tenho, né? Enfim, então é sempre bom a gente conversar sobre isso, sobre a apropriação enfim, apropriação é uma palavra péssima, né? Mas sobre usar, digamos assim, esse material antropológico, né? Porque, enfim, em parte eu também, enfim, acho que é uma coisa que você faz na filosofia, acho que na literatura também, né? Mas queria saber, assim, como é que você, digamos assim, usa enfim, tanto o trabalho enfim, mais o trabalho do Veiros de Castro, né? Enfim, se você sente que você tem que fazer alguma adaptação, se você vê alguns limites ali no que você pode fazer com o que ele apresenta, né? Se às vezes você tem que entortar, porque, enfim, eu estou perguntando isso também porque me lembrei de uma frase do Costa Lima, né? Enfim, que você falou, que é uma frase que eu gosto muito e que eu achei que e que é isso, né? Enfim, é completamente limitado de acordo com, enfim, tem esses limites que você apontou, né? No conceito de mimes e tal, enfim. E a sua perspectiva eu achei interessante porque tem um momento, não sei se você, enfim, você lembra e tal, é porque eu amo essa passagem, acho que é a única passagem que ele conseguiu escrever que era inteligível, que ele fala que o negócio da mimesis é que é uma espécie de via de mão dupla, né? Você até falou disso quando estava falando da antropologia, que você, né, enfim, você tem a realidade, aí você vai julgar os critérios da literatura, mas aí o negócio é que a literatura te põe os critérios para julgar a realidade, né? Então, talvez a pergunta que eu poderia fazer a partir disso, né, que eu acho que a Onik esclareceu agora, a pergunta que eu faria é se você acha que a literatura, enfim, tem alguma coisa a ensinar para os estudos. O que a literatura tem a ensinar para os estudos de animais, né? Até biológico, enfim, até antropologia. Se você acha que isso seria uma questão, enfim, ensinar não de um jeito condescendente, né? Mas ensinar no sentido de apontar uma coisa nova que talvez até por conta da limitação dos outros discursos não possa aparecer, né?
Enfim, desculpa, fico completamente confuso e destrambelhado na minha pergunta. Não, tá tudo bem. Eu acho que eu consegui separar. Eu vou responder a primeira pergunta, que é se eu consigo encontrar isso em outros textos, né, sem ser no Rosa. Eu acho que o Rosa ele é uma espécie de exceção, sim, mas eu acho que outros autores conseguem chegar ali perto, né? Por exemplo, eu vim trabalhando muito com literatura contemporânea, porque, bom, contemporâneo tá falando pra cacete de animal agora, né? Tipo, falando muito de animal, né? Todo mundo tá falando de animal, como se nunca tivesse sido dito nada sobre o animal. E aí eu tô pesquisando mais do contemporâneo justamente para trazer esse paralelo. Isso eu não vou fazer agora, no começo do mestrado, justamente porque eu tenho que cortar as coisas para que as coisas caibam dentro dos lugares das coisas. E, bom, eu estava lendo o Animalesco, isso é um desvio de caráter meu que eu vou falar aqui, porque as pessoas não gostam do Gonçalo Tavares, mas eu vou falar que o Animalesco do Gonçalo Tavares, ele trabalha um pouco com essa ideia, porque ele trabalha com a linguagem num ritmo meio animal mesmo, sabe? E eu tenho lido muito Coates, muito, e eu acho bastante que dá para fazer, tipo assim, se você for parar para pensar, parar para prestar atenção na narrativa de qualquer texto do Coates, ele trabalha absurdamente com o animal, sempre está surgindo animal, é como se os animais eles estivessem o tempo todo pululando no texto, sabe? Eles estão sempre ali no texto, é como se eles fizessem justamente o texto, sabe? É como se eles fazem, tipo, eu tô lendo agora recentemente o Infância de Jesus, aí eu parti lá pro Vida Escolar de Jesus e a formação daquela criança é o animal. Tipo, toda a sentimentalidade que ele trabalha dentro dele mesmo tem uma relação fortíssima com a questão animal, sabe? E aí, justamente, como essa criança ela é a constituição do próprio texto, já que é a história, né, dessa criança, não tem como separar, né, essa relação que ele tem com o animal com essa própria formação do texto e a formação dele mesmo. Mas eu tenho olhado alguns textos, o contemporâneo brasileiro também, o Mugido, da Marília Flor Cosby, tem coisa ali que dá para puxar essa ideia, mas eu acho que justamente se eu fosse pegar os outros textos, trabalhar outras literaturas de uma forma geral, eu acho que eu com certeza partiria do Rosa como o Rosa fosse o cara que trabalha com essa ideia, né, do animal como dessa poética da animalidade, sabe? E aí, bom, eu partiria dele para falar dos outros, e aí meio que numa literatura comparada, talvez, sabe? Mas isso eu só vou pensar nisso depois. Quanto à sua pergunta da antropologia, de como que eu lido, né, com essa questão, como que eu lido com essa questão da antropologia, de trabalhar com a antropologia dentro da literatura, e aí você falou de como é que eu trabalho, como é que eu insiro, por exemplo, o Vieira de Castro, se é num lugar mais limitante, se é uma maneira tortuosa. Como eu não comecei a escrever ainda, de fato, eu acho que eu vou fazer a mescla das duas coisas, sabe? Do tipo, eu vou trabalhar com a literatura ao mesmo tempo que eu trabalho com a antropologia, no sentido de não vou fazer separadamente, eu vou fazer tudo meio torto mesmo, não sei fazer diferente, sabe? Eu vou fazer com que as duas coisas se mesclem ao mesmo tempo. Porque eu acho que não tem como, justamente se você está trabalhando com essa ideia de que as coisas, bom, elas se misturam, né? Trabalhar com elas separadamente é ir meio que pro erro, né? Principalmente nesse caso. Bom, eu acho que é isso. A última pergunta foi como a literatura, como os animais ajudariam a literatura ou como a literatura ajudaria os animais? Foi essa? Na verdade, acho que essa acabou sendo, na verdade, a minha questão principal, né? Como que isso, né? A representação dos animais ou da animalidade na literatura, qual é o efeito disso
na relação com animais em geral, enfim, tanto no sentido de relação ética, como relação, às vezes, até científica, enfim. Ou seja, o que o crítico literário envolvido nas questões de animalidade, enfim, pode ensinar aos antropólogos ou até aos cientistas, biólogos, os amantes de animais, etc. Amante de animais ficou péssimo, mas enfim. Bom, eu venho pensando um pouco nisso há um tempo já, porque, bom, existe uma problemática muito grande dentro dessas pesquisas todas, que é como falar pelo animal. Como falar que isso que eu estou trabalhando, isso que o Rosa trata como poética animal, né? Como falar que isso é de fato animal se eu não entendo, se eu não sei, né? E aí entra dentro da... Mas, então, eu acho que se você parte da literatura, né, com essa forma de trabalhar com animal, você consegue meio que destituir dele, né? Como essa literatura ela passa por uma espécie de vivência, né? A literatura, de uma forma geral, você lê e aí você se anima com aquilo no sentido de animosidade mesmo. Se você consegue entrar em contato, né, de alguma forma com essa perspectiva animal a partir da literatura, eu acho que você você pode tentar começar a enxergar ele de outras maneiras, no sentido de não entender, porque você não vai entender, mas de sim gerar uma espécie de respeito por ele, entende? De entrar naquele sentimento. Aquele sentimento é ruim, mas entrar naquela perspectiva e talvez mudar alguma coisa, no sentido principalmente dos biólogos, talvez, se você parte do princípio que um animal não é só aquela coisa, né, que você vê numa mesa e você tem as especificações sobre ele, se você parte do princípio que ele é mais do que aquilo, bom, você já tem um ponto positivo aí, né? Tipo, ele não é só aquilo que você está vendo, não é só essa questão, esse animal enciclopédico que a gente trabalha, que a gente consegue ver muito, né? Porque o que é para uma criança o animal, né? Tipo, se não o que ele olha como, tipo, nos livros da enciclopédia. Para ele conhecer o animal, ele precisa conhecer o animal, sabe? E aí eu acho que trazendo um viés da literatura, se você lê um pouco do que é o animal, você consegue ver ele de outra forma. E aí você tem uma empatia maior por ele. Eu, por exemplo, comecei a minha pesquisa me questionando se eu poderia fazer essa pesquisa comendo carne, sabe? Porque eu acho totalmente injusto eu querer trabalhar com a ideia de animal, sendo que eu destruo ele, sendo que eu não tenho o menor tipo de empatia por ele, sabe? Ainda comendo, né? Toda essa outra lógica de... Enfim, é basicamente isso. Eu acho que eu respondi, não sei se eu respondi. Acho que respondeu, já que Rafa não falou nada. Olha lá, joinha. Vou para a pergunta do Cláudio Pimentel. Jorginho, obrigado pela palestra. A sua pesquisa, você acha que há uma diferença de tratamento da animalidade na prosa e na poesia? Se a forma de cada uma limita essa expressão? Estava pensando nos poemas do Rosa, em Ave Palavra, por exemplo. Escutou direitinho? Aham. Tô pensando. Olha, na verdade, se há uma diferença entre o tratamento. Isso você está falando da diferença entre a prosa e a poesia, no caso do próprio Rosa, não em outras circunstâncias, né? Isso? Tá. Pode ser, eu não sei. Eu li pouca poesia do Rosa, é um defeito meu, eu preciso ler mais, eu acabei de começar, então não precisa dar.
Eu não sei, mas eu até cheguei a dar uma olhada, mas não me interessou muito. Eu me interessei mais pela prosa. E não a prosa, não o Grande Sertão Veredas, os contos mesmo. Não sei responder. A Nina acho que fez um comentário massa também. Tava pensando algo semelhante ao Rafa, sobre a possibilidade disso em outros autores. Pensei no Moby Dick, que embora não tenha essa relação de metamorfose da linguagem, o livro vai tomando formas diferentes quando se aproxima da baleia. Não sei. Ela disse até que não é uma pergunta. Uhum. Não, é interessante. Eu já tinha parado pra dar uma olhada no Moby Dick. Já, tipo, tinha real. Mas eu fico pegando várias e várias coisas, eu fico me amontoando de coisa que trabalha com animal. Porque, tipo assim, eu tenho, sei lá, 300 milhões de livros que falam sobre animal, mas eu não consigo focar em um, eu tenho que focar em um. Mas o Moby Dick é muito interessante, eu queria pegar, mas ele é tipo um porrolhão, né? Tipo, é uma parada que eu tenho que ler, mas eu acho interessante também. Eu não li o Moby Dick. Eu só li o Moby Dick dentro de um jogo. Mas. Mas eu não li ele na minha mão, assim. Enfim. Mas obrigada pela pergunta e observação. Tá, eu vou passar pro Zé. Estava pensando na história de falar pelo animal e queria perguntar assim, que justamente eu acho interessante o que tu falou sobre não ficar na perspectiva do humano falando do animal. Tipo, acho que essa virada que tu apontou de ir pro lado perspectivista e não ficar no pós-estruturalismo, eu relaciono muito com isso, pelo menos, sabe? De não ficar nessa coisa infinita, assim, de pensar as condições de possibilidade de falar do outro. Só que, ao mesmo tempo, eu senti um pouco como se fosse isso também, nessa coisa de, tipo, como que nós poderíamos falar do animal. Isso eu achei, tipo, isso me pareceu mais Derrida do que perspectivismo, no sentido de que o Viveiros fala, por exemplo, no início do Metafísicas Canibais, sobre como o pós-colonialismo acaba sendo uma espécie de colonialismo continuado, no sentido de que ele fica dizendo sempre da impossibilidade de compreender o outro, fica sempre alterizando o outro, colocando o outro como um outro absoluto do nós, que é o Ocidente. E eu digo isso porque eu acho interessante pensar que, tipo, a gente é animal, certo? A gente tem, assim, uma pequena coisinha de diferente do animal que a gente faz, a gente transforma na coisa mais, no grande acontecimento cósmico do universo, sendo que 99,9% da gente é animal, tipo, sabe? Várias camadas do nosso cérebro são um cérebro de lagarto com um cérebro de mamífero pela volta, com cérebro de não sei o quê, e aí lá no finalzinho aparece alguma coisa diferente. Então acho que eu estava tentando tocar no início, assim, que eu acho interessante dessa coisa do nicho é que tipo grande parte da nossa vida não é tão diferente da vida de um bicho, assim, sabe? E meio que isso já eu pensei por aí a parada que você estava falando da plasticidade, assim, do animal e tal, não como uma alteridade, mas como algo que a gente tem, de certa forma, acesso. Conecta para mim até com a ideia da possibilidade de ler o texto, sabe? Tipo, porque é uma coisa animal, então a gente não tem como ler, como se a nossa linguagem realmente fosse humana, sabe? Pareceria que parte das coisas que tu está dizendo poderiam dar respostas para outras partes nesse sentido, assim, parece que daria para assumir essa animalidade de uma maneira que não ficasse como essa correlação com uma alteridade, até no sentido de comer, assim, né? Tipo, animal come outro animal e tal. Tipo, acho uma coisa meio muito humana. Essa de tipo, como que eu vou falar do animal se eu como animal, sabe? Não, eu sempre parti dessa. Eu achei que não ficou tão claro, pode ter não ficar tão claro,
porque eu não trabalhei com a pesquisa desde o início, entende? Tipo, eu peguei uma parte e eu separei uma parte. Eu recortei, eu fiz um recorte para falar aqui. Então, pode ter parecido justamente isso, mas é extremamente o oposto, né? Tá tudo dentro do que você está falando. Mas essa questão... Eu trabalho com a ideia do perspectivismo justamente com essa ideia de que nós estamos em mútua inclusão, sabe? Somos uma mesma coisa sem ser a mesma coisa, né? No caso, né? Mas eu tenho duras críticas a esse ponto que você fala no final de trabalhar com a ideia do animal comendo um animal, entende? Porque é um negócio violento. E assim, eu tô falando, tipo, é violento não porque eu pego, eu crio a minha galinha aqui em casa e aí eu vou e mato para meu próprio consumo. Não, tem toda uma lógica por trás disso, sabe? Então, eu discordo de você nesse ponto, sem tirar nem pôr. Mas eu sempre trabalhei com a ideia de... e aí justamente, quando eu falei, tipo, como que a gente vai entender, né, o que o animal está dizendo? E aí isso eu vejo como caindo dentro de uma problemática, né, caindo dentro de um buraco. Não é que eu continue não tentando, sabe? Mas, para mim, entra dentro da lógica lá que a Chimbórica, por exemplo, trabalha no poema dela, que é ficar batendo na porta da pedra, sabe? Tipo, querendo saber o que a pedra tem. Tudo bem que a gente divide a mesma sombra, o mesmo espaço, mas a gente não vai entender, sabe? Não vou. Eu posso entender algumas perspectivas diretas, do tipo, sim, a gente se relaciona de formas parecidas com o mundo, mas a gente não é a mesma coisa, entende? Tipo, eu não sei como é que funciona, não sei, eu não vou saber como é que funciona uma pedra. Eu quero? Quero, mas é bobo? É bobo. Mas eu faço? Eu faço. É só isso. Alguém tem que intervir agora. Oi, não sei. Peraí, Júlia, você está mutada. Não. Não, Maurício agora. Maurício. Cadê? Ele escreveu? Não, deixa eu achar, peraí. Posso ler, já que eu tô aqui. Pegando o fio da questão do Cláudio, e quanto à forma poesia e a forma prosa em geral? Algum deles limita-se vociferar? Eu poderia dizer que a poesia é mais vociferar. Mas aí a gente tem a prosa do Guimarães Rosa provando o contrário, né? Não acho que nenhum limite, não. Nossa. Júlia, você ia perguntar? Até eu tô procurando a pergunta do Maurício. Não, foi o que eu acabei de ler agora. É isso? Eu não achei. Foi. Minha pergunta é dentro um pouco do que o Rafa sobre mimeses e a galera que você está mobilizando, se existe especificamente alguém que te dá mimeses animal. Se você, sei lá, indica uma bibliografia ou você poderia falar como se dá melhor isso? Foi? Então. Você falou mais alguma coisa? A internet está muito ruim, aí as coisas estão travando para mim, não sei o que acontece. Então, eu acho que eu não tenho nenhuma bibliografia, a não ser a Marista Maciel, que trabalha com a literatura e a animalidade, né? E aí ela trabalha muito com o Dominic Leston, e o Masumi, que é o cara que é o principal, que é o que mas ele não trabalha com mimeses especificamente, ele trabalha com talvez alguma espécie de ciência social do animal, ou talvez uma espécie de linguística animal, meio aqui, meio ali. Ele trabalha com Gregory Bateson,
principalmente, como referência. Eu acho que eu conheça, hoje em dia, sobre mimesis animal, eu acho que o Nodari é o que mais tem trabalhado com alguma espécie de coisa, porque ele trabalha com antropologia da ficção. E eu tô dentro dessa coisa de antropologia da ficção, antropologia especulativa. E tem o que mais chega próximo, assim, não é exatamente mimesis do animal, mas a Marília Lebrun de Rocha, ela trabalha ela tem um texto chamado Por uma Teoria Literária Ameríndia, que é bem interessante e vale bastante a pena, porque ela joga junto com o Luiz Costa Lima e trabalha reformulando essa ideia de mimesis. Mas puramente animal, assim, eu não conheço, mas eu acho que o mais próximo seria o da Marília Lebrun de Rocha, junto com a Marister Maciel e tal. E aí, falando mais um pouco sobre isso, eu preciso desenvolver mais para falar. Saca? O que acabou se destacando na sua fala para mim foi exatamente o momento em que você falou que era necessário uma estética inteiramente animal. Eu fiquei muito interessada. O que seria isso? Uma estética inteiramente animal, assim, inteireza, assim. Uhum. Como então, se dá... Não, então, é isso que eu tenho trabalhado. Eu comecei agora, sabe? Eu não sei muito. Então, tipo, a ideia é fazer isso. A ideia é brincar com o título do Massumi, que é o que os animais nos ensinam sobre política. Eu quero fazer o que os animais nos ensinam sobre poética, basicamente. Mas eu não vou fazer isso no mestrado, isso vai levar um tempo ainda. Então, eu preciso pensar, eu não consigo ainda falar muito bem sobre isso. Eu ainda estou em processo. Rafa está se tornando Aristóteles. Léo vai perguntar alguma coisa sobre Coetzee. Oi, Luiz. Eu não peguei essa apresentação, né, infelizmente, mas pelo que vocês falaram ainda nas perguntas, eu pude ter uma ideia. Eu vi que você falou um pouco do Coetzee, e aí eu fico pensando se você está querendo falar do Vida dos Animais, de Elizabeth Costello, ou até do final de Desonra, que são as partes que eu lembro que ele trata mais diretamente de animais. E aí eu queria saber de você essa relação, primeiro, como que você vê, o que você acha como que o Coetzee lida com o animal, e segundo, como que isso se relacionaria com os seus temas de modo geral, perspectivismo, porque perspectivismo de fato parece uma coisa que acontece com Coetzee na vida dos animais, ou talvez em possibilidades de perspectivismo, não sei, mas enfim, queria ouvir de você. Então, o que eu tenho é o Vida dos Animais, né, que é o Elizabeth Costello, que eu fiz uma leitura, eu li esse, aí eu li o Desonra, aí depois eu li o Infância de Jesus e a Vida Escolar de Jesus e mais alguma outra coisa que eu não tô lembrando agora. E todos eles têm animal de uma forma muito, tipo, surge animal, brota animal no texto, sabe? Eu não sei, eu já pensei sobre isso, eu já pensei em trabalhar justamente com o Coetzee, eu acho que eu vou fazer isso no futuro. Eu preciso me debruçar mais sobre o Coetzee para responder essa pergunta, mas eu posso tentar, de alguma forma, que é um pouco do que eu estava falando pro Rafael, que a formação da narrativa do Coetzee, ela é toda permeada por animais, sabe? Não tivesse o animal no texto do Coetzee, eu acho que não existiria a literatura dele, sabe? Tipo, é uma mistura. Eu acho que eu posso até arriscar dizer que talvez os humanos no Coetzee nem sejam tão importantes assim, sabe? Ainda que sejam, mas mas basicamente eu preciso trabalhar mais com o Coetzee mas eu tenho leitura recreativa que eu faço, sabe? Eu não me aprofundo, mas o que eu posso dizer, o que eu posso tentar anotar é que a literatura dele se fundamenta majoritariamente pelo animal, assim. E aí, sim, poderia ser associado se você fosse fazer uma análise
literária mais a grosso modo, você poderia enxergar uma questão de estética puramente animal, já, sabe? De uma que é o que circunda um texto, tipo é como se o Coates ele trabalhasse como se os animais fossem uma grande bolha e tipo isso formaria todo o resto do texto, sabe? Eu acho que tem uma ideia disso, porque não é possível que fique brotando animal o tempo todo e isso seja a não constituição da narrativa dele como por excelência, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu não respondi a pergunta de fato, porque eu não sei de fato, mas eu tentei. Não, mas faz sentido, assim, eu nunca tinha pensado no Coates, assim, como se estruturasse em torno do animal, mas agora pensando nele a partir do que você disse, tem sentido sim, principalmente esses aí, da vida dos animais. E quando a minha pergunta, antes do Rafael querer falar também, é porque você falou da vida dos animais e eu me lembro, faz tempo que eu li, mas me marcou muito a parte quando ele fala sobre a vida do morcego, se eu não me engano, que ele tenta entender como é a vida do morcego, e a vida do morcego seria algo como, enfim, ser ou cantar, alguma coisa assim, e isso de fato me levou ao que você tinha dito sobre perspectivismo, e de fato me parece um campo bem fértil, não sei se foi trabalhado. Uhum. E isso ainda fica mais interessante se pensar nessa bolha que você mencionou do animal humano, do livro do Coates como animal, pensar no final de Desonra, que eu não sei se vale a pena discutir aqui, porque as pessoas talvez não leram e talvez seja um spoiler, e é um final muito impactante, né? Então não sei, assim, mas enfim, então é isso, basicamente, morcego e perspectivismo. Seria interessante, gostaria de ver essa pesquisa. E de fato parece uma pesquisa à parte. Putz, de fato. Mas enfim, só para agradecer só, acho que o Rafael agora vai complementar. A minha pergunta é, enfim, como você estava lendo digamos assim, né, a trilogia da infância de Jesus, né, e saiu agora o terceiro em inglês, né, mas enfim, eu também não consegui ler, então acho que você já terminou o segundo, né? Eu tô na metade. Tá, mas de qualquer jeito acho que não tem problema, porque o que eu vou falar acho que não tem nenhum spoiler assim. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, que eu fiquei meio intrigado, porque, assim, uma das coisas que eu mais amo no Coates, assim, e eu acho que, enfim, tem a ver com o fato de que essa questão do animal não é uma questão, assim, central para mim. Então, nunca pensei nesses termos, né? Tô achando até bem interessante. Eu fiquei até pensando no cachorro que aparece no primeiro livro, né? Da infância de Jesus, né? Mas eu queria que você falasse mais, até pensando no segundo livro, porque para mim, e claro, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu homem, eu leio o Coates chegando no final da vida dele, ele virando cada vez mais, bem, ninguém vai se surpreender com isso, platonista. Então, Quem se surpreendeu com isso, né? Ninguém. Mas eu acho que nem você, assim, ninguém vai negar, quem leu Infância de Jesus, né? Você e o Léo, acho que podem confirmar que ele faz umas referências muito claras ali no Infância de Jesus, quando ele está falando da questão da discussão sobre a cadeira e tal. E ao mesmo tempo, eu lembro enfim, isso é a minha, digamos assim, pet theory, assim, sobre Coates, né? Que eu não sei se você leu o Diário do Ano Ruim, mas tem uma parada que eu amo lá, que ele fala que o escritor vai envelhecendo e aí ele vai chegando só na essência das coisas, né? E de fato o Tolstói é muito isso, de fato, né? E que ele fala do Tolstói, né? E ao mesmo tempo parece que o Coates está falando dele mesmo também, né? Porque eu sinto que e por que eu acho que é platonista, e eu fiquei intrigado você falando da questão do animal, né? Porque é muito seco, né? Parece que no Infância de Jesus, nessa trilogia, né? Pelo menos nos 2 primeiros livros, ele vai sugando tudo que tem vai deixando só o osso, assim, não sei. Porque ele é um puta, enfim, as descrições que ele faz nos outros livros, né? Eu me lembro da Espera dos Bárbaros, a maneira como ele descreve os detalhes lá do cara lá transando com a mulher, que é, sei lá, a Bárbara, né? E tudo assim muito detalhado, e aí chega lá no Infância de Jesus, é tudo muito seco, muito parece que ele está indo pro elemento ideal, assim, mas ao mesmo tempo, de fato, né, eu acho que, enfim, eu queria ouvir você mais falar,
Até porque eu acho que é uma forma até de salvar um pouco mais o meu homem, né? Porque se ele tem essa questão da animalidade, aí você consegue me resolver um problema, né? Para essas pessoas verem encher meu saco. Que aí o Coates e você meio que resolve um problema para mim, né? Posso delegar para vocês. Então, se você puder falar um pouco sobre essa animalidade no Infância de Jesus, pelo menos, assim, nem que seja assim só, enfim, improvisando até, porque a gente está meio que fazendo isso, eu queria muito ouvir isso, assim, porque eu consigo meio que, assim, faz sentido, mas eu quero ver o que você está pensando. Justamente porque... Posso complementar antes dela responder a pergunta do Rafa? Tem problema? Se tiver... Vai, pergunta, Só pra- vai, já virou bagunça, já vai. Só complementar a coisa do Platão, para quem não leu, porque de fato o Coates sempre foi realista a vida toda, e aí chega na trilogia de Jesus e a coisa fica no limite da alegoria. Você não entende se aquilo é a concretude do realismo que ele sempre trabalhou ou se ele está descrevendo uma fábula platônica, literalmente platônica. De fato, o Platão entra completamente. E aí eu também perguntaria a mesma coisa que a Rafael perguntou, como é que entra um animal nisso? Fiquei muito curioso, porque eu não me lembro, assim. Então, eu não li Platão, né? Eu tinha que ler. Mas é um desvio de caráter meu. Mais um. Talvez eu tenha lido pedaços do Banquete. Dá pra corrigir, vai, dá pra corrigir ainda. Tem tempo. Mas sobre o Infância de Jesus, vamos lá. Eu dei uma parada, assim, no Infância de Jesus. O grande problema do Infância de Jesus é que eu tava lendo recreativamente e eu li ele, em, tipo assim, em um dia. Mas as partes com os animais, porque, bom, eu trabalho com animal, elas me marcaram muito. Eu acho interessante essa ideia. Ei, eu li, eu leio coisas recreativamente, né? Mas, bom, a parte que mais me pega, assim, dessa questão do animal no Infância de Jesus, vamos lá. Primeiro, é que tipo, a transformação do animal, né, na questão do cachorro, né, o Bolívar lá. É Bolívar o nome dele? Acho que é o nome do cachorro. Que o narrador, né, esqueci o nome do narrador agora. Olha, eu lembro do nome do cachorro, mas não lembro o nome do narrador, do Simon. Não, Simon é criança. Não, a criança é Davi ou David. A criança Davi, o Simon. Tá. O Simon, ele começa vendo o cachorro como, né, o Bolívar, primeiro com um problema, né? O cachorro é agressivo, fica longe do cachorro, e etc. Depois o cachorro, ele se inclui e se mescla dentro da narrativa como se fosse parte da família, né? Esse cachorro, ele vai acompanhando, ele tem uma relação com os humanos lá na família que foi totalmente transformada de uma hora para outra. Você não sabe qual foi o momento em que, tipo, piscou e ele começou a gostar do cachorro, sabe? Isso pode ter uma relação com algum momento em que ele viu alguma outra coisa em relação à própria mãe lá do Davi, né, que virou a chave, e aí no momento que virou a chave de ter visto ela, no caso, como uma mulher que poderia ser a mãe do filho dele, e aí ele mantém essa relação ele vê o cachorro de uma forma melhor. A criança também é muito apegada ao cachorro, e o Simon, ele tenta gerar essa distância no começo das crianças com o cachorro. Tem o cavalo. A cena a história do cavalo no Infância de Jesus, ela me destrói, assim. Porque ele vai lá, o cavalo o Simon, ele trabalhava carregando carga, né, para os navios, para os barcos, né, as cargas de cevada, centeio, essas coisas. E aí eles tinham um cavalo lá. E não sei se você lembra, tá lembrando? Eu mais ou menos, mas vai falando. Bom, e tem esse cavalo lá. E o Simon, o Simon não, Davi, gosta muito do cavalo e ele quer voltar lá
para ver só o cavalo. Tipo, eu esqueci o nome do cavalo, o cavalo tem um nome também. E ele fica querendo voltar para ir trabalhar com o pai para ver o cavalo, né? E aí chega um dia que o cavalo, bom, ele morre, e aí ele morre porque ele se machucou, alguma coisa assim. E aí o menino vai lá ver o cavalo tá com um tiro na cabeça e o menino fica destruído, sabe? Tem esse movimento, essa coisa do animal também. E aí é sempre a criança entrando em contato com tipo, com a morte do animal, sabe? Ele entra em contato, ele gosta do animal, ele entra em contato com a morte do animal. Isso não aconteceu com o Bolívar ainda, mas eu posso crer que isso vai acontecer em algum momento, isso vai ser bem ruim. Mas todos os animais que a criança entra em contato, ele gosta muito do animal, e esse animal é morto. Por exemplo, no Vida Escolar de Jesus, tem logo no começo tem os patos, né? As crianças estão atacando os patos, os patos morrem e ele precisa matar o pato para o pato parar de sofrer, sabe? Na verdade, quem mata acho que é o Simon, mas aí outra criança matou. Então tem sempre a possibilidade de vida através do animal, sabe? Não sei como é que eu falaria isso, mas é uma espécie disso, de enxergar a própria vida, ou a criança, no caso, de querer que os animais fiquem por perto. Tem várias horas na infância de Jesus que ele fala, tipo, ele se importa mais com o que o cachorro acha dele, do que o Bolívar acha dele, do que com o que os pais acham dele, porque ele sempre pergunta, ele retoma a pergunta sempre. O Bolívar não gosta de mim, ele fala. Sendo em determinados momentos, principalmente quando ele tá triste com ele mesmo. Ele se questiona se o cachorro gosta dele ainda, sabe? Então, eu fico percebendo isso um pouco. Mas quase isso, eu teria que voltar um pouco para falar um pouco mais. Mas foram essas coisas pequenas, assim, que eu fui notando e tal. Não, com certeza. Rafael, você quer complementar alguma coisa? Não, eu achei muito bom isso, porque, de fato, assim, né, tipo, o Coates sempre foi para mim, assim, acho que um hiperracionalista, assim, no sentido de um cara muito cerebral. E eu acho que ele vai ficando ainda mais cerebral, assim, tipo, na prosa dele, no jeito que ele escreve, né? Porque eu acho que ele é o anti-Guimarães Rosa nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, acho que você botou um ponto muito bom, e até pegando o Simon, né? Porque o animal vira um limite, assim, no sentido, assim, um limite pro hiperracionalismo dele, assim, né? Digo, a questão animal, né? Ele não tem como penetrar ela, e ela fica ali como uma espécie de... Eu achei isso muito massa, assim, não sei. E você já tá me dando ideia de como salvar meu homem. Que bom. Não, achei muito bom, assim, eu tô quase, inclusive, eu entrei no site da Amazon agora para tentar comprar o último livro, né, porque você me deixou com vontade, mas tá custando R$140, né, então não vai rolar. Vai ter que ser no Kindle. Daqui a pouco sai a tradução. Por mais que eu Já que ele quisesse... escreveu em espanhol e eu pagou o original, né, foda-se, então. Por mais que eu quisesse transformar isso aqui numa coisa sobre o Coates, assim, um desejo mais profundo, eu vou ler a pergunta do Miceli agora, não sei que a Luísa queira comentar alguma coisa mais do Coates. Não, pode ler. Miceli falou: Jorginho, uma pergunta um pouco besta. Você acha que a literatura é perigosa, no sentido de poder fazer os humanos se aproximar sem querer a estados não humanos de ser? O humano poderia pensar como um animal através da literatura? Bom, é uma pergunta cotidiana, na minha opinião. Eu poderia começar essa pergunta falando viver é perigoso, do Rosa, mas não vou. Mas não acho que isso seja perigoso, não. Essa questão especificamente de tipo, começar a enxergar o animal e tal, etc. Não acho que seja perigoso. Pode ser perigoso por algumas formas. Depende. Tipo, eu acho que é mais perigoso para algumas constituições de sociedade. Sim, isso sim é perigoso. Mas não acho que seja perigoso para uma grande maioria de pessoas que eu conheço, assim, sabe? Mas se você for pensar dentro de uma... Ah, tá. Perigoso no sentido imprevisto, não ruim, entendi.
Tá. Não, isso muda completamente agora. Eu tava achando que era, tipo, perigoso. Mas, tá, no sentido imprevisto, aí pode ser. Pode ser. Mas mesmo assim, eu não acho que imprevisto seja, tipo, a literatura, essa literatura, né? Essa poética animal, essa mimesis animal, essa estética puramente animal. Ela pode desconcertar muita coisa. Muita coisa, tipo, desconcertar, assim, basicamente tudo que a gente entende como agente, sabe? Nesse sentido, sim, é perigoso, é imprevisto e extremamente útil e necessário, sabe? Mas acho que é isso, não sei. Eu senti esse perigo do que o Miceli falou, como nesse sentido de repente, você se depara com a possibilidade de, por via ficcional, por via imaginativa, e através da análise também por via ontológica, de não ser humano, ou pelo menos enxergar as falências ou as fraturas do que é ser humano. Eu tinha entendido que ele tinha dito nesse sentido, que você acho que entendeu também. Talvez, aí o Maurício falou, talvez no sentido em que o Viveiros coloca a relação entre humano e jaguar na mata. É necessário falar eu para não virar jaguar. Uma coisa assim nesse sentido mesmo do Maurício também, que eu tinha entendido. Não sei o que você acha. Uhum. Alguém tem alguma pergunta a mais? Júlia? Sei que você é ele falando da Júlia? A Júlia tinha uma pergunta. Tinha uma pergunta, Júlia? Não sei se a Júlia tá aí, acho que a Júlia saiu. Bom, Rafa, o que você acha? A gente pode... não, o Cláudio apareceu. Não sei bem como, mas existiria alguma aproximação animal no cão sem plumas do Cabral? Desculpa perguntar sobre outro autor. Não pensei sobre isso, mas pensando agora, eu gosto muito desse poema, esse poema é muito bom. Eu já tentei pensar isso mais sobre... não sei. Mas eu acho que não, na real. Mas pode ser, não sei, eu nunca pensei sobre isso. Eu teria que pensar um pouco mais sobre isso. Não dá pra, tipo, agora, assim, sabe? Eu tenho muita dificuldade já posso pensar. Depois eu te falo, eu te mando DM, tá ligado? Mas não sei. Pode ser que sim, pode ser que não sei. Tentei pensar, mas também não conseguiria para ajudar. Eu só estou esperando ver se a Júlia vai mandar a pergunta dela por fazer outra resposta. Boa sugestão do Maurício. Várias perguntas aí que eu não sei responder. É assim mesmo. Uhum. Não sei se a Júlia queria perguntar alguma coisa sobre Baleia do Vidas Secas, do Graciliano, mas ela não especificou o quê. Ela não falou. Mas o Baleia tem bastante. Dá pra fazer uma análise bacana, assim, de poética animal e tal, de estética animal, porque é uma parada que também eu colocaria ali entre o Meu Tio Aretê do Rosa e o Baleia das Secas. Daria para fazer uma análise bacana das duas coisas, dessa estética animal. Já pensei sobre isso eu já pensei sobre, mas daria. Assim, tentando responder o que ela não perguntou, né? Mas Vai ser bom. Mas então, como que você vê isso? Como que é o Baleia? Eu só lembro da cena do Baleia sonhando com Preais, que eu acho que no momento da morte dela, não me lembro. Mas pode falar. não, então, essa ideia do escritor, né, de trazer uma perspectiva do animal para o próprio texto, você pode abrir para justamente abrir para essa ideia de estética do animal, sabe? Mas o Graciliano Ramos não é meu foco, então tipo, também
Mas eu já pensei sobre isso, mais do que eu pensei sobre o Coetzee. Mas o Coetzee eu já vinha pensando bastante também. De fato, né, o Graciliano estava lá no começo do século fazendo isso. Agora eu estou até pensando se ele não foi um dos primeiros, talvez o Kafka antes, um pouquinho só. Nos anos 30, Vida Seca, eu não me lembro agora. Mas, realmente, queremos... Rafael está tentando propor aí que você faça aí a pesquisa do Coetzee, sobre o Coetzee. Então, eu quero fazer isso no doutorado, tá? Já tô pensando muito em fazer isso. Tipo assim, eu quero fazer isso. Tipo, eu quero. É porque eu prefiro, eu acho que eu prefiro ele, então por isso que eu prefiro que você chegue logo no Coetzee. Também prefiro, cara. Assim, eu tô com o Guimarães Rosa nas minhas costas porque eu trouxe da iniciação científica, sabe? E aí, tipo, eu tô com ele nas minhas costas, mas uma hora eu quero, tipo, jogar o Guimarães Rosa pra frente um pouco, sabe? Tipo, larga ele logo, exatamente. E assim, primeiro, eu acho muitas vezes o Guimarães Rosa meio chato, sabe? Isso pode ser um desvio de caráter falar isso, mas eu acho ele meio chato, assim, às vezes. Eu não gosto muito de ler, assim, tipo, muito. Diferente do Coates, que eu gosto pra caralho de ler o tempo todo, mas o Guimarães Rosa eu fico meio... Trabalho com ele, sabe? Mas... Fico meio... Chega de carregar cadáveres nas Pelo menos o Coates tá vivo. Dá pra mandar e-mail perguntando. De fato, né, como a qualidade racionalista do Coetzee que o Rafael comentou, torna, sei lá, a coisa discutível, talvez. Ele põe a coisa meio em termos muito claros, né? Muita clareza, enquanto, sei lá, o Guimarães tenta sempre estar emulando a coisa. O Coetzee põe uma linha muito clara, assim, eu e o coisa, e vou tentar ensaiar essa linha aqui até a morte. Alguma coisa nessa onda, assim. Pensando nas comparações possíveis. Eu queria... Ô, Léo, onde tá esse negócio do morcego que você falou? É na vida dos animais, não é, Luísa? Tá na Vida dos Animais? Ele Uhum. chega a mencionar o Thomas Nagel? Não me lembro. Calma aí. É porque tem aquele texto lá, tipo, que acho que ninguém nunca leu, todo mundo só ouviu falar, né? Que é o... como é que é? Como é ser um morcego. E aí no final ele chega à conclusão que não dá pra falar. Eu não li também, tô dizendo só o que me falaram, mas como eu li Como Falar de Livros que Você Não Leu, eu me sinto completamente apto a falar de artigos que eu não li. Perfeito. Certamente essa questão é endereçada no final na discussão que eles botaram o pessoal para fazer no fim da edição. Põe uns intelectuais para discutir a vida dos animais e tudo mais. E os intelectuais mais chatos que tem. Acho que sim. E é engraçado porque, enfim, ele fez aquilo como uma palestra, né? Aí apresentou uma ficção num evento acadêmico e aí embaralhou tudo e imagina, o cara trouxe só problema para as pessoas. A Júlia quer instaurar a polêmica. Cadê a Júlia? Júlia? Acho que a internet dela tá muito ruim. Ela não vai conseguir... Ah, tá. Jorginho podia comentar a relação animal. Ela tá escrevendo. No livro da Olga. Que livro é esse? O Clove? Eu não li o Clove, eu tinha que ler. É o Clove que você tá falando? Não, qual? Ah, Olga... Ah, tá, essa Olga. Ah, tá, pô. Não, todo mundo já vai fazer isso, eu não quero fazer isso. Mas poderia, mas ele tá muito manjado. Não quero, não. Já que você teve a coragem de não falar de um livro chato, você podia também ter a coragem de não falar de outro livro chato e falar logo do Coetzee. Eu nem tô aqui para incentivar as pessoas a irem para o mau caminho, não. Sabe qual é o problema de trabalhar com o livro da Olga? É que eu vou ter que reler. De fato, o Coetzee isso não é um problema, é só fonte de prazer infinito.
Já basta o Guimarães Rosa, reler. Eu tenho uma pergunta completamente idiota, mas, enfim, idiota pra mim, né? Ou talvez pra você, enfim. Ou, sei lá, idiota pra qualquer pessoa. Existe alguma, tipo, história das representações de animais na literatura? Tipo assim, algo bem assim, que, sei lá, vai desde a antiguidade. Existe isso? Nossa. Alguém já fez esse trabalho? História da representação do animal? Não, Alguém que nunca vai, vi. sei lá, tipo, pegue desde romances da antiguidade, épicos, aí vai... Nunca vi. Mas sabe o que eu tenho muito interesse em trabalhar? O Argos, da Odisseia. Tenho muito interesse, muito interesse. É uma parada. Mas não conheço ninguém que tenha feito esse caminho todo, esse percurso todo, não. A Maria Esther Maciel, ela faz... Eu acho que ela pode estar fazendo ainda, sabe? Porque ela tá viva, né? Ela pode estar fazendo. Mas ela fez o literatura e Animalidade, que ela faz um breve percurso sobre a animalidade na literatura brasileira. E também nas outras. Eu acho que ela trata do Coetzee um pouco também. Mas não desde sempre. Interessante seria saber disso mesmo. Me parece que o Coetzee parece que na linha da frente nesse assunto mesmo, né? Não sei. Talvez com Guimarães Rosa e Kafka atrás. Mas, gente, se alguém não tiver nenhuma pergunta mais, acho que a gente poderia fechar. São 7h20. Alguém, últimos minutos aí. Eu estava pensando ainda acho que isso foi discutido de alguma forma, mas eu não consegui sacar bem, assim. É uma coisa que eu acho interessante, que é tipo, quais são as condições, assim, que o ser humano tem de escrever do ponto de vista animal, de criar essa literatura animal, essa de imprimir essa animalidade no texto. Isso implica em, em algum exercício prático, isso implica, não sei, enfim, porque obviamente, sei lá, se coloca uma questão, de colocar a questão do lugar de fala como ela costuma aparecer, porque é um lugar de fala que seria autocontraditório, praticamente, assim, de certo modo, né? E ao mesmo tempo, não, sei lá, enfim, o que tu poderia dizer sobre isso? Assim? Teu áudio ficou cortadão. Eu entendi 70%. Putz, que eu repita alguma coisa ou o quê? Você falou sobre lugar de fala. Falar do Tipo, animal, né? sei lá, Falou sobre o lugar de como é fala. como é que, como é que é possível, enfim, uma literatura animal, né? Tipo, o que é preciso para um escritor para ele conseguir convincentemente fazer uma experiência que torne possível, né? Não ser uma coisa humanizante do animal, enfim, tipo, como é que tu pode lidar com esse problema? Parece inescapável, assim, de que tu tempo tem a desconfiança de que tu vai estar imprimindo esse olhar, né, externo. Então agora eu entendi. Não tem, né? Tipo, não tem. Não, tipo, é o abismo da pesquisa, basicamente. Eu já pensei muito sobre isso. E eu sempre vou cair no abismo. Sempre, eu tenho certeza que se eu continuar pesquisando isso durante vários anos da minha vida, essa pergunta ela sempre vai voltar e preciso achar um jeito de responder ela de uma forma, mas é um abismo que você cai dentro da própria pesquisa, sabe? Eu acho que um escritor que faz isso muito bem agora contemporâneo, que é escrever pelo animal, né, no caso, é a Yoko Tawada, no Memórias de um Urso Polar. Acho que ela faz isso muito bem. E sem
tirar lugar de fala, digamos assim, logo tirando lugar de fala. Mas eu acho que não sei como é que faz isso direito, porque é difícil, é uma relação muito difícil para o escritor, sabe? Eu não sei o que o escritor tem que fazer para escrever sobre o animal sem cair no buraco de falar sobre a visão do animal. Se eu tivesse a resposta, eu tinha escrito um puta livro foda, mas eu não sei. Me parece, assim, justamente a questão do Coetzee, né? Tipo, ele não tenta escrever o animal, mas ele tentaria penetrar, e o que ele encontra, se eu não me engano, é uma afirmação do ser. Não sei, é uma coisa de cantar, de existir. Talvez eu esteja super simplificando, porque faz tempo que eu li. Mas não sei se você concorda, Luiz. Concordo, sim. Ele justamente não faz esse exercício de querer falar pelo animal. Ele coloca o animal em conjunto, que é o que é. Em conjunto, pelo que eu me lembro, é uma coisa tipo... como entender o morcego? Entenda você cantando, uma coisa assim, né? Tipo, me parece, de fato. E aí alguma coisa que o Maurício disse, uma tradição alemã, não sei, que tem o Rilke, tem o Kafka, e aí tem o Coetzee, que era leitor de Kafka, tá? E outra relação, Coetzee com animal, passando por Kafka. Não lembro de onde ele fala de Kafka, mas ele fala de Kafka em algum lugar. Enfim, novamente, realmente mais indício aí para você mudar essa pesquisa por Coetzee. Tem bastante coisa. Mas, enfim, gente, se não tiver mais perguntas, então a gente pode fechar. Eu vou fechar aqui no lugar do Rafael, acho que ele teve que sair. Então, um segundinho para ver se alguém quer perguntar alguma coisa ainda. Senão, libero todo mundo para jantar. Bom, então, obrigado, Luiz, pela apresentação. Eu não consegui ver, eu vou ver agora, quando o Rafael ocupar, para poder perguntar na minha cabeça com mais propriedade. Qualquer coisa, me manda mensagem aí, a gente conversa. Beleza. Valeu, então. Valeu todo mundo que apresentou. Segunda-feira que vem, 5h30, está de volta. Eu não sei exatamente quem eu teria que ver, mas a gente vai postar no Twitter quem é na próxima semana. E é isso. Obrigado a todo mundo, gente. Valeu, Luiz. Boa sorte na pesquisa, Luiz. Valeu, gente. Obrigadão.